Bem-vindos a mais uma leitura de O Céu e o Inferno, de Allan Kardec, fundador do Espiritismo. Vamos dar continuidade à segunda parte do livro, que são os exemplos, e estamos nos exemplos dos espíritos felizes. Hoje temos a Viúva Foulon, nascida em Wallis. A Senhora Foulon, falecida em Antibes em 3 de fevereiro de 1865, residiu por muito tempo no Havre, onde granjeou a reputação de miniaturista habilíssima. De notável talento, aproveitou-o primeiro como simples amadora, mas quando lhe sobrevieram necessidades, fez da sua arte uma proveitosa fonte de receita, o que a tornava admirada e estimada, conquistando-lhe depois, da parte dos que a conheceram, uma recordação memorável. Era sobretudo a amenidade do carácter, as qualidades pessoais que só os íntimos podiam conhecer em toda a sua extensão. É que a Senhora Foulon, como todos os que têm inato o sentimento do bem, não o alardeava, antes o considerava um predicado natural. Se houve pessoa sobre a qual o egoísmo não tenha sido ascendente, tal sem dúvida foi ela. Nunca, talvez, o sentimento da abnegação pessoal foi tão ampliado. Pronta como estava sempre a sacrificar-lhe o repouso, a saúde e os interesses em proveito dos necessitados. Pode dizer-se que a sua vida foi uma longa série de sacrifícios, como também de rudes provações desde a mocidade, sem que a coragem e a resignação, a despeito delas, jamais lhe faltassem. Mas eis que a sua vista, cansada pelo meticuloso trabalho, se extinguia dia a dia, ao ponto de, com algum tempo mais, resultar em completa cegueira. Foi então que o conhecimento da doutrina espírita se lhe transformou num oceano de luz, rasgando-lhe como que um espesso véu para deixar-lhe antever alguma coisa não totalmente desconhecida, mas da qual possuía apenas uma vaga intuição. Estudou-a com afinco, mas ao mesmo tempo com o critério de apreciação própria das pessoas, tal qual ela, dotadas de alta inteligência. Seria preciso avaliar todas as incertezas, todas as dúvidas da sua existência, provenientes não dela, mas dos parentes, para julgar as consolações que auriu na sublime revelação, e que lhe deram a fé inquebrantável no futuro, a consciência da nulidade das coisas terrenas. Também a sua morte foi digna da vida que teve. Sem a mínima apreensão angustiosa, viu-a aproximar-se com uma libertação que lhe era das cadelas terrestres, ao mesmo tempo que lhe abria as portas da vida espiritual, com a qual se identificara no estado do espiritismo, e morreu calmamente, convicta de ter completado a missão que aceitara ao encarnar, pois cumprira escrupulosamente os deveres de esposa e mãe de família, assim como durante a vida declinara de tudo e qualquer ressentimento em relação àqueles de quem porventura pudera queixar-se por ingratos, assim como sempre trocara o bem pelo mal. Também desencarnou, perdoando-lhes, implorando para eles a bondade e a justiça divinas. Desencarnou, finalmente,
com a serenidade decorrente de uma consciência ilibada e a convicção de que nem por isso se afastaria mais dos filhos, e uma vez que poderia estar com eles em espírito, aconselhá-los e protegê-los, fosse qual fosse o ponto do globo em que se achassem. Logo que soubemos do trespasse da Sra. Foulon, tivemos por primeiro cuidado o de evocá-la. As relações de amizade e simpatia que a doutrina estabelecera entre nós explicam algumas de suas frases e justificam a familiaridade de linguagem. Paris, 6 de fevereiro de 1865, 3 dias após o falecimento. Isto é a parte 1. Tanto como certo que havieis de invocar-me logo após o desprendimento, prontificava-me para corresponder-vos, visto não ter experimentado qualquer perturbação. Esta só existe para os seres envoltos e submersos nas trevas do seu próprio espírito. Pois bem, meu amigo, considero-me feliz agora. Estes míseros olhos que se enfraqueceram ao ponto de me não deixarem mais que a recordação de coloridos prismas da juventude, de esplendor cintilante, estes olhos, digo, abriram-me aqui para rever horizontes esplêndidos, idealizados em vagas reproduções por alguns dos vossos geniais artistas, mas cuja exuberância majestática, severa e consequentemente grandiosa tem o cunho da mais completa realidade. Não há mais de 3 dias que desencarnei e sinto que sou artista. As minhas aspirações, atinentes ao ideal do belo artístico, mais não eram que a intuição de faculdades adquiridas em anteriores existências e na última encarnação desenvolvidas. Mas quanto trabalho para reproduzir uma obra-prima digna da grandiosa cena que se antulha ao espírito chegado às regiões da luz. Penseis e aprovarei ao mundo que a arte espírita é o complemento da arte pagã, da arte cristã que periclita, cabendo somente ao espiritismo a glória de revivê-la com todo o esplendor sobre o vosso mundo deserdado. Isso é bastante para a artista. E agora, a amiga. Por que vos incomodar assim, minha boa amiga? Refere-se à senhora Allan Kardec. Com o motivo da minha morte. Vós, principalmente, vós que conheceis as decepções e amarguras da minha existência, devereis antes regozijar-vos por saber que não mais bebo pela taça amarga das dores terrenas, taça esgotada até às fezes. Crede-me, os mortos são mais felizes que os vivos, e pranteá-los é duvidar das verdades espíritas. Tornareis a ver-me, ficai certa. Se parti primeiro é porque finda estava a tarefa, que aliás cada qual tem na terra. Assim, quando a vossa for completada, vireis repousar um pouco junto de mim para recomeçar mais tarde, atento ao princípio de que nada é inacto ou nada é inativo na natureza. Todos temos más tendências, às quais obedecemos, que é uma lei suprema.
e comprobatória da faculdade do livre-arbítrio. Portanto, tende indulgência e caridade, minha amiga, sentimentos esses que mutuamente carecemos, quer no mundo visível, quer no mundo invisível. Com tal divisa, tudo vai bem. Não me direis para cessar de falar. Sabei, contudo, que, para a primeira vez, bem longa já vai a conversação, motivo pelo qual vos deixo para dar a vez ao meu excelente amigo Sr. Kardec. Quero agradecer-lhe as palavras afetuosas que houve por bem dirigir à amiga que no túmulo o procedeu. Visto como escapamos de partir juntos para o mundo em que me encontro, alusão à enfermidade de que falara o Dr. de Meur, que diria então à companheira amantíssima da nossa existência, se os bons espíritos não tivessem intervido? Aqui é uma pergunta. Isso tem a alusão à enfermidade, à doença do Sr. de Meur, que falava o Sr. de Meur, que é um espírito que falamos anteriormente. Vocês podem averiguar nos outros vídeos. Aqui a pergunta é: que diria então a companheira amantíssima da nossa existência, se os bons espíritos não tivessem intervido? Teria chorado e gemido, o que até certo ponto compreendo. É preciso, porém, que vele para que não mais vos exponhais a um novo perigo, antes de ter concluído o trabalho da iniciação espírita, chegando antecipadamente entre nós e, quando igual Moisés, não vendo senão de longe a terra da promissão. É uma amiga que vos diz: acautelai-vos. Agora parto para junto dos meus queridos filhos, depois do que irei ver além-mar, se a minha ovelha viajura aportou a terra ou permanece à mercê das tempestades. Refere-se a uma das filhas que residia na América. Oxalá a protejam os bons espíritos, aos quais, para o mesmo fim, vou reunir-me. Voltarei a conversar convosco, pois não vos esqueçais de que sou uma conversadora infatigável. Até breve, bons e caros amigos, até logo. Viúva Foulon. Parte número 2. Foi a 8 de fevereiro de 1865. Aqui são perguntas e respostas com o espírito da Viúva Foulon. A pergunta: Cara Senhora Foulon, considero-me satisfeito com a comunicação de há dias, na qual prometeste continuar a nossa conversa. Crede que vos reconheci logo, por falardes de coisas desconhecidas do médium e muito próprias do vosso espírito. A linguagem afetuosa para conosco é seguramente de uma alma amorosa como a vossa. Conquanto notássemos nas palavras uma firmeza, uma segurança, uma pronúncia até então desconhecida em vós. Lembrai-vos certamente de que neste sentido me permiti fazer-vos mais de uma advertência em determinadas circunstâncias. A resposta: é verdade, sim, porém, desde que enfermei gravemente, tratei de readquirir a firmeza de espírito, abalada pelos desgostos e vicissitudes que tantas vezes me fizeram tímida na terra. Eu disse para comigo: pois que és espírita, esquece a terra, prepara-te para a transformação do teu ser e vê, pelo pensamento, a trilha luminosa que espera a tua alma após o desenlace, e pela qual deverás libertar-te.
desembaraçada e feliz às esferas celestes, onde de futuro irás habitar. Dir-me-eis talvez que era um tanto presunçosa em contar com a perfeita felicidade, uma vez desencarnada, mas o facto é que eu sofrera tanto, que deveria expiar as faltas não só da última como das anteriores encarnações. Essa intuição não me iludia e foi ela quem me deu a coragem, a calma e a firmeza dos últimos momentos. Pois bem, essa firmeza cresceu de pronto quando, após a libertação, vi as esperanças realizadas. Pergunta: descrevei-nos agora a transição, o despertar e as primeiras impressões que aí recebestes. A resposta: eu sofri, mas o espírito sobrepujou o sofrimento material que o desprendimento em si lhe acordava. Depois do último alento, encontrei-me como que em desmaio, sem consciência do meu estado, não pensando em coisa alguma, numa vaga sonolência que não era bem o sono do corpo nem o despertar da alma. Nesse estado fiquei um longo tempo, e depois, como se saísse de uma prolongada síncope, lentamente despertei no meio de irmãos que não conhecia. Eles prodigalizavam-me cuidados e carícias, ao mesmo tempo que me mostravam no espaço um ponto algo semelhante a uma estrela, dizendo: é ali que vais conosco, pois já não pertences à terra. Então recordei-me e, apoiada sobre eles, formando um grupo gracioso que se lança para as esferas desconhecidas, mas na certeza de aí achar a felicidade, subimos, à medida que a estrela se engrandecia. Era muito feliz, um centro superior no qual a vossa amiga vai repousar. Quando digo repouso, quero referir-me às fadigas corporais que amarguei, às contingências da vida terrestre, não à indolência do espírito, pois que este tem na atividade uma fonte de gozos. Pergunta: então deixastes a terra definitivamente? Resposta: deixo nela muitos entes queridos para que possa separar-me definitivamente. A ela virei, portanto, em espírito, incumbida como estude uma missão junto dos meus filhinhos. De sobejo sabeis que nenhum obstáculo se opõe à vinda à terra, à visita, em suma, dos espíritos que demoram em mundos superiores. Pergunta: a vossa posição de agora poderia de algum modo diminuir ou enfraquecer as relações com os que aqui deixastes? A resposta: não, meu amigo. O amor aproxima as almas. Ficai certo de que na terra podeis estar mais próximos do que atingiram a perfeição do que aqueles que pela sua inferioridade e egoísmo gravitam ao redor da esfera terrestre. A caridade e o amor são dois motores de poderosa atração, a qual consolida e prolonga a união das almas, a despeito de distâncias e lugares. A distância só existe para os corpos materiais, nunca para os espíritos. Pergunta: que ideia fazeis agora dos meus trabalhos sobre o espiritismo? Resposta: parece-me que sois um missionário e que o fardo é pesado, mas também prevejo o fim da vossa missão e sei que o atingireis. Ajudar-vos-ei no que estiver no meu alcance, com os meus conselhos de espírito, para que possais superar as dificuldades que vos serão suscitadas, animando-vos, enfim, a tomar medidas concernentes à dinamização do movimento renovador em que se funda o espiritismo, isto enquanto aí permanecerdes.
Demore, o vosso amigo, unido ao Espírito de verdade, ser-vos-á mais útil ainda, porquanto é mais sábio e ponderado do que eu. Sei que a assistência dos bons espíritos vos fortalece e sustenta no vosso labor, e assim também vos asseguro a minha ajuda, sempre e em qualquer parte. Pergunta: de algumas das vossas palavras pode inferir-se que não prestareis uma muito ativa colaboração pessoal na propagação do espiritismo? Resposta: enganai-vos. O facto é que vejo tantos outros espíritos mais capazes do que eu de tratar deste assunto. Aliás, tão importante que uma timidez invencível me impede de vos responder conforme desejais. Provavelmente assim acontecerá, e animar-me-ei com denodo desde que melhor conheça esses espíritos. Há 4 dias apenas que deixei a Terra e, consequentemente, ainda estou sobre a influência deslumbradora de tudo o que me cerca. Dar-se-á o caso de não me compreenderdes? Não encontro meios de exprimir as sensações novas que experimento. Esforço-me a todo o transe para fugir à fascinação que sobre o meu ser exercem as maravilhas por ele admiradas. A única coisa que posso fazer é adorar e render graças a Deus nas suas obras. Mas essa impressão desvanecer-se-á e os espíritos asseguraram-me que dentro em breve estarei acostumada a todas estas magnificências, de modo a poder tratar com lucidez espiritual de todas as questões concernentes à renovação da Terra. A tal circunstância deveis juntar a de ter eu e uma família a consolar. Adeus e até breve, caro mestre. A vossa boa amiga amai-vos e amará sempre, visto que a vós exclusivamente deve a única consolação duradoura e verdadeira que teve na terra. Viúva Foulon. Parte número 3. A comunicação seguinte foi destinada aos seus filhos na data de 9 de fevereiro. Meus amantíssimos filhos, Deus retirou-me de junto de vós, mas a recompensa que se dignou conceder-me é bem maior que o pouco que fiz na terra. Resignai-vos, queridos filhos, às vontades do Omnipotente e tirai de tudo quanto vos permitiu receberdes a força para suportar as provações da vida. Tende firme no coração a crença que tanto me facilitou a passagem para este mundo. Depois da morte, Deus, tal como já o havia feito na terra, estendeu sobre mim um manto da sua misericórdia infinita. A ele deveis agradecer os benefícios de que vos acumula. Abençoai-o, meus filhos, bendizei-o sempre, a todo o instante. Não percais nunca de vista o que vos foi indicado, nem o caminho a trilhar. Meditai sobre a aplicação do tempo que Deus vos determinou na terra. Aí sereis felizes, meus queridos filhos, felizes uns pelos outros, desde que a união reine entre vós, felizes ainda com os vossos filhos, se os educardes nos mesmos são os princípios que Deus permitiu que vos fossem revelados.
Não me podeis ver, é certo, mas convém que saibais que os elos que aí nos ligavam não se despedaçaram pela morte do corpo, visto que não era o invólucro, mas o espírito que nos unia. E assim é que me será possível, por bondade do Omnipotente, guiar-vos, encorajar-vos, para de novo nos juntarmos quando para vós terminar essa jornada. Caros filhos, cultivai carinhosamente esta crença sublime. A vós que atendes, aguardam-vos belos dias. Isso mesmo, já vos disseram. Mas a mim não estava falado ver esses dias aí na terra. Será do alto, pois que julgarei os belos tempos prometidos pelo Deus de bondade, de justiça e misericórdia. Não choreis, meus filhos. Possam estas comunicações fortalecer-vos na fé, no amor de Deus, esse Deus que tantos benefícios nos prodigalizou, que tantas e tantas vezes socorreu a vossa mãe. Orai sempre que a prece revigora. Conformai-vos com as prescrições por mim tão ardentemente seguidas, quando como vós estava encarnada. Voltarei, meus filhos, mas é preciso consolar a filha que de mim tanto precisa agora. Adeus, até breve. Suplico-o por vós. Crede na bondade divina, até sempre. Viúva Foulon. Agora temos aqui uma nota que diz: qualquer espírito esclarecido e sério tirará com facilidade destas comunicações os ensinamentos que delas ressaltam. Nós apenas chamaremos a atenção para os dois pontos seguintes. Primeiro, a possibilidade, por este exemplo demonstrada, de já não ser preciso encarnar na Terra e passar a um mundo superior sem ficar separado dos seres afeiçoados que aqui deixamos. Assim, os que temem a reencarnação em virtude das misérias terrenas podem conjurá-la trabalhando para o seu adiantamento. E assim procederá aquele que não quiser vegetar nas camadas inferiores, fazendo o possível por instruir-se, por trabalhar e graduar-se. O segundo ponto é a confirmação do facto de estarmos menos separados na morte do que na vida, dos seres que nesta nos foram caros. Retida pela enfermidade e pelos anos numa pequena cidade do sul, a senhora Foulon apenas conservava junto de si uma pequena parte da sua família, estando a maioria dos filhos e dos amigos dispersos e afastados. Obstáculos materiais impediam que os visse tantas vezes quantas porventura o desejaria. Para alguns, a distância dificultava a própria correspondência. Mal desencarnada, a senhora Foulon, célere, corre para perto de cada um, percorre distâncias sem fadiga, rápida como a eletricidade, e vê-os e assiste às suas reuniões. Às suas reuniões íntimas, protege-os e pode, servindo-se da mediunidade, falar com eles constantemente como se estivesse viva na Terra, e dizer-se que, alguma perspectiva tão consoladora, ainda há quem prefira a ideia de uma eterna separação. Hoje ficamos por aqui com a leitura do Espírito Feliz da senhora Foulon, que pertence à segunda parte do livro do Céu e o Inferno, e vemo-nos na próxima leitura.